Sejam todos bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, falando sobre depressão e ansiedade. Eu convido você a convidar mais pessoas. Começa a apertar esse aviãozinho da live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico que é o conteúdo de hoje, que é Mindfulness no tratamento da depressão. Muitos conhecem Mindfulness, né, como atenção plena, né? Essa é a tradução. E é bem interessante quando a gente fala de atenção plena, quando a gente fala de ansiedade, né, a gente pode fazer uma leitura, existe várias, mas uma delas é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. Ou seja, esse estado de presença presente é bem comprometido nas duas situações. Nessas duas situações, depressão e ansiedade, o menos tempo que a gente passa é no presente. Né? No caso da ansiedade, o medo que pode vir a acontecer, a gente pensa, né, uma pessoa que está com sintomas de ansiedade, ela vai pensar no negativo, as piores coisas que vão acontecer. E boa parte do que ela pensa só existe na mente dela, né, acima de 90%, né, só existe na mente dela. Quando ela vai para a ação, ela de fato vê o quanto, né, na verdade ela às vezes nem percebe, né, quem está de fora vai perceber mais e o profissional vai estar mais ligado ainda, tá? E a depressão é uma situação que passou, né, mágoa, ressentimento, né, trauma, e a pessoa vira e mexe, ela volta para aquele ponto ali. Então ela está vivendo mais o passado que o próprio presente e o futuro. Então vamos começar essa live propriamente dita. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. Tudo isso, né, reunido aqui para trazer o melhor conteúdo, a melhor qualidade em conhecimento para você, para enriquecer e contribuir na sua vida. A partir desse ponto, todos os cursos, né, palestras, estudos, né, diário e atendimento psicológico que eu faço, né, eu trago essa experiência para você para contribuir, porque eu criei esse quadro falando sobre ansiedade e depressão. Se eu for reparar a clínica que eu atendo, né, essas pessoas, mais de 90% ou a pessoa tem ansiedade ou depressão, ou os dois juntos. Então é algo que vai contribuir. Depois da pandemia é algo que elevou casos e mais casos, né, as pessoas não estão conseguindo lidar com algumas questões que antes a gente pode pensar que lidava, mas hoje, né, por uma série de motivos, não está dando conta de algumas coisas. Então, como uma ferramenta para contribuir, é o Mindfulness, que é a atenção plena. E aí eu vou estar trazendo para vocês nessa noite. E aí você vai compartilhando, né, o máximo de pessoas possível para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E aí você contribui para que esse trabalho continue. Então, na sua opinião, o Mindfulness pode ajudar as pessoas com depressão? É uma pergunta. Sim, pode. E aí eu vou estar falando nessa live de que forma ele vai estar ajudando. Assim como sentir ansiedade faz parte da vida de qualquer pessoa, ter
períodos de tristeza é normal e esperado durante o período natural da vida. Então, algum momento da sua vida você vai se sentir triste, às vezes profundamente triste. Então é algo que vai acontecer em algum momento. Então, especial em situações de perdas, como morte de uma pessoa querida, por exemplo, desapontamento ou isolamento social, a tristeza nesses momentos, apesar de grande desconforto emocional, acaba sendo uma experiência útil e necessária, porque convida à reflexão e permite o reajuste de novas condições de vida. Então, se a gente for reparar, a nossa vida, ela sempre tem polaridade, Alegria, tristeza, dia e noite, enfim, escuro, claro. Então, é para justamente valorizar a existência da outra parte. E tem um filme, Divertidamente, que fala sobre essa questão das emoções. Então, se você não assistiu esse filme, já é uma dica para você, o filme Divertidamente. Eu acredito que você consiga assistir no Netflix. E fala das emoções. Inclusive, a menina que é a personagem principal, que gira todo o filme, o enredo, ela tá ali com depressão porque houve uma mudança. Ela morava junto com os pais em uma cidade e precisou mudar para outra. Então ela tinha as amizades, tinha o colégio, tinha onde morava. Então ela estava acostumada, tinha um time que ela jogava. E aí com essa mudança ela acabou ficando bem triste, E essa nova escola, na visão dela, talvez não tenha recebido ela tão bem. Então, uma dica. O problema acontece nos quadros extremos de tristeza que chamamos de depressão. Então, a depressão é um quadro extremo de tristeza. A depressão é um diagnóstico médico amplo e heterogêneo, caracterizado por humor deprimido e perda de prazer na maior das atividades do dia a dia. E o grande comprometimento da saúde física e bem-estar, podendo inclusive ser fatal em casos de suicídio. Então, a depressão ele pode levar ao suicídio, porque na verdade, se a gente for parar para pensar, um dos motivos, de uma pessoa tentar se suicidar é acabar com a dor que ela está sentindo. Ela, na verdade, ela não quer se matar, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo, que é, a morte pode ser, na visão dela, o suicídio. Estudos mostram que no Brasil, aproximadamente 6% das pessoas terão um diagnóstico de depressão no período de um ano, o que corresponde a um número grande de pessoas, em torno de 12 milhões de pessoas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera que no futuro próximo a depressão será o principal fator de incapacidade e perda de anos com qualidade de vida. Então, vai ter perda de qualidade de vida de muita gente por causa da depressão. E aí a pergunta é, como o Mindfulness pode ajudar nesse processo? Os melhores estudos que temos atualmente sobre Mindfulness se referem aos efeitos positivos da prática da atenção plena. Como eu falei, dentro da depressão e ansiedade, o que mais é preciso aprender ou a saber lidar é essa questão temporal. Em que tempo você passa mais? No passado, no futuro ou no presente? E aí, a prática da atenção plena em pessoas com diagnóstico de depressão, em especial naquelas com quadros recorrentes, ou seja, que tem grande chance de terem novos episódios de depressão, mesmo após o tratamento,
Então, nesse caso, os grupos, né, existe eu vou citar aqui uma forma que é uma junção do Mindfulness com a terapia cognitiva, só como um exemplo para você entender que existe todo um passo a passo. Essa é uma forma de Mindfulness, não é a única, tá? Eu vou estar falando, depois que eu falar desse método, existe outra, eu vou abrir um outro leque para que seja algo que seja de bom entendimento para vocês. Então, nesse caso, os grupos, né, de 8 semanas do Mindfulness, que é junto com a terapia cognitiva, ele, no campo da psicologia e da psiquiatria, é algo que tem ajudado muito. Com base nesses estudos científicos e na experiência clínica de mais de uma década, o Reino Unido incluiu o programa, o MBCT, que é uma opção terapêutica para prevenção de recaída a quadros de depressão maior recorrente. Mais de 3 episódios prévios, né? Então, no sistema de saúde público corresponde ao SUS no Brasil. O Mindfulness hoje em dia é das políticas públicas para a promoção do bem-estar da população inglesa, tendo sido ofertado inclusive em parlamentares ingleses, correspondente aos deputados e senadores, sendo que mais de 140 desses parlamentares já passaram pelo treinamento de atenção plena. Então, é algo que é muito comum lá fora, e eu não sei até que ponto isso é comum aqui no Brasil, tá? É possível a gente estar olhando um pouco mais de perto esses dados, né? Mas lá fora é mais comum do que aqui dentro. As pessoas diagnosticadas com depressão, tanto com sintomas recorrentes e agudos, como quadros crônicos de longo prazo, respondem bem ao treinamento de Mindfulness, obtendo um efeito significativo na maioria dos sintomas, e mesmo entre pacientes com outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Estudo mais recente mostra que o MBCT é inclusive o mais eficaz do que o tratamento de medicação antidepressivo para reduzir sintomas depressivos e melhorar a qualidade de vida das pessoas com depressão recorrente de repetição, sem aumentar o custo anual médio do tratamento. Assim, as intervenções baseadas em Mindfulness, em especial o programa MBCT, são recomendadas para tratar pessoas com transtorno depressivo atual, para evitar a recaída de quadros crônicos e sendo efetiva também em idosos. E a pergunta é, como funciona? De que maneira o Mindfulness pode ajudar as pessoas com tristeza ou depressão? Então vejamos um exemplo banal, né, mais ilustrativo, para que você que está assistindo, eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas vejam essa live, tá? Eu vou pedir, né, mais e mais para você compartilhar essa live. Não perca tempo, faça isso agora. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais você leva, você é um agente modificador. Então, imagine uma pessoa que cruza na rua com um conhecido que não vê. Simone, seja bem-vinda. Que não vê há muito tempo, tá? E ao cumprimentá-lo, não recebe um cumprimento de volta. Ou seja, o conhecido passa reto, tá? Você está atravessando a rua, tem um conhecido ali, e aí esse conhecido passa direto, não fala com você. Então, nessa situação é comum a culpar outra pessoa e rotular de arrogante, por exemplo, ou culpar a si mesmo. O que eu fiz de errado, né, na última vez que eu encontrei? O fato real ou concreto poderia ser apenas que a pessoa estava desatenta, ou sem óculos, ou que simplesmente não reconheceu,
O problema é que esse pensamento equivocado sobre a realidade, culpar o outro ou se culpar, mesmo que de fato banal, pode levar a ruminações, pensamentos repetitivos que geram preocupações e mal-estar, que duram horas e mesmo dias, que o provocam o cansaço mental, tristeza, culpa e podem levar a quadros de depressão em pessoas mais vulneráveis. Conforme eu já comentei, né, em outras lives, o treinamento em Mindfulness, mesmo por técnicas simples, que a prática de 3 minutos, desde que feito com regularidade, permite o desenvolvimento de descentramento das situações. Essa capacidade possibilita que vejam, né, emoções e pensamento não como fatos ou realidade, e sim apenas como eventos mentais. Assim, em uma situação como a que eu citei anteriormente, a pessoa pode perceber o erro de avaliação e prevenir o quadro de ruminação mental e prevenindo assim quadros mais graves com a depressão. Então, é interessante a gente perceber essa parte, e que é algo que acontece muito. É mais comum do que a gente imagina. Essa situação de atravessar uma rua, tem uma pessoa conhecida e eu posso me passar, a outra pessoa pode se passar e não te ver, eu não ver essa pessoa e essa pessoa não me vê. E aí uma pessoa que já está predisposta a pensar, a se culpar ou a culpar o outro, seria, né, um motivo grande para entrar em discussão, talvez até brigar com essa pessoa no momento posterior. Então a atenção plena, o Mindfulness, ele traz esse foco para o presente, para você perceber de fato, né, e ter essa leveza. E trazendo um pouco mais, né, para vocês a questão dos benefícios da prática de Mindfulness para o tratamento de depressão. Eu vou trazer outros pontos que até então eu não trouxe até agora, e aí eu vou aprofundar alguns pontos. E aí, se você tiver dúvida, pode perguntar, fica à vontade, né? Compartilha essa live, curte essa live para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, né, quando acabar a live, vai lá, o link está na bio. Se inscreva, curta, compartilhe. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, né, não perca tempo, se inscreva aqui abaixo. Então, o conceito de Mindfulness leva o indivíduo a um grande treinamento para o cérebro, uma técnica que pode auxiliar muito na luta contra a depressão. O dia a dia de uma pessoa em um quadro de depressão não é fácil. É comum que atos aparentemente simples aos olhos de outras pessoas tornem-se muito difícil. Então, levantar da cama é um grande desafio, ou até sorrir, trocar de roupa, preparar-se para um novo dia de trabalho, pode ser altamente desafiador para uma pessoa que está num quadro de depressão. Né? Quem já passa por isso, sabe do que eu estou falando. Então, tocar a vida no geral parece muito pesado para essa pessoa com depressão. E é por isso que o apoio dos amigos, familiares, além de um acompanhamento profissional, é muito importante. Além do tratamento convencional, que pode envolver diversos tipos de terapia ou uso de medicação, existe uma outra saída que pode ajudar muito a busca da cura de um quadro depressivo. A prática da atenção plena, ou Mindfulness, traz diversos benefícios para o cérebro e para a saúde mental. Só para que a gente entre um pouco na questão do conceito, né, do Mindfulness, e você entender um pouco mais, como define o Jon Kabat-Zinn, a atenção plena é a consciência ou estado mental que surge ao se prestar atenção, de forma intencional, à experiência ou fenômeno presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. Então, Kabat-Zinn é médico, pesquisador, fundador da clínica de redução do estresse, né, no Centro de Atenção Plena em Medicina da Escola
médica da Universidade Massachusetts, e aí ele fez traz esse conceito para vocês. Atenção plena, atenção ao presente, que é a base da prática do Mindfulness. Cristiane, seja bem-vinda. Então, em si, não é uma meditação, mas existem meditações que nos auxiliam a chegar a esse estado. Então, a Mindfulness ele ajuda a chegar nesse estado de atenção plena, mas ainda não é uma meditação, mas a meditação nos ajuda a isso. A ciência explica que quanto mais Mindfulness uma pessoa fizer, maior será a sua saúde e sua qualidade de vida. Menos será o nível de estresse, menos ansiedade, menos burnout e dentre outras situações. A prática é basicamente um treinamento para o cérebro. Porque, mesmo que uma pessoa acredite que realmente está prestando atenção no momento atual, muitas vezes não está. Muitas vezes está pensando nas contas para pagar, no horário de ir embora, em um determinado problema qualquer. Esse pensamento inconsciente leva a pessoa àquele estado corpóreo. Quando nos lembramos de uma situação ruim na vida, não simplesmente temos a lembrança, nós temos a vivência biológica e fisiológica daquele momento. O cérebro não entende muito bem quando estamos vivendo, né? Estamos vivendo o momento ali, aquele momento, ou algo realmente, né? Ou quando estamos lembrando daquilo. Então, fazendo a lembrança, a mente não faz distinção se você realmente está tendo a experiência no real ou é só realmente lembrança. Então, portanto, lembre-se de algo estressante, que é fazer que o corpo seja bombardeado novamente por adrenalina e por hormônios de estresse. Quando acontece um fato estressante em um dia comum, por exemplo, como um pneu, né, furado no caminho do trabalho, quando já estamos atrasados, é bastante provável que fiquemos o dia todo repassando aquele momento ruim na cabeça. O pneu fura, ocorre o estresse do atraso. A preocupação com o que dizer ao chegar no escritório. E geralmente a história é repetida durante o dia, todos para todos de formas, para várias pessoas diferentes. Enquanto isso, o cérebro revive toda a sensação corpórea que ocorreu naquele primeiro momento de estresse. E geralmente não estamos conscientes disso. Olha como é interessante isso que eu estou falando. Acontece um fato e eu vou, né? Nesse caso foi o pneu furando. Aí eu vou contando para as pessoas o que aconteceu. O meu pneu furou e tal, em tal lugar e tal. Eu fiz isso, aquilo e tal. E eu vou revivendo aquele fato. Olha a inteligência da nossa mente. E quais são os impactos, né? Há uma explicação fisiológica e biológica do porquê nosso cérebro foca no pior e não no melhor. Evoluímos essa característica por uma questão de sobrevivência. Não tem problema falar várias vezes que o pneu furou. O problema é como fazemos isso. Se você não faz consciente, a sua mente te leva a um determinado lugar. Quanto menos mindfulness você for, menos você consegue se perceber e controlar. Mas você fica repetindo os eventos. E nós não precisamos colar os eventos passageiros. Não precisamos reviver tantas vezes uma situação de estresse. Quando temos a mente treinada e conseguimos ter consciência dos nossos atos e pensamentos, é possível diminuir a reatividade. Conseguimos respirar em uma situação, qualquer que seja, para perceber o que realmente estamos pensando e só então seguir.
diminui aquela sensação de não deveria ter feito isso. Então, uma das questões que a gente tem muito é ser reativo. Eu sempre digo que é melhor você agir do que reagir. O reagir, você está sendo controlado por esse externo. E geralmente as pessoas estão nesse estado de reação, porque elas não estão no presente, ou existem gatilhos, né, mentais que faz ela reviver situações do passado. Ela, às vezes, a situação ela viveu há 20 anos atrás, só que por causa desse gatilho, no momento atual, ela revive como se fosse agora, estivesse acontecendo agora. Toda a situação, sensação corpórea, enfim, pensamentos, se for uma questão de raiva, ela revive da mesma forma. E quando temos essa mente treinada, né, esses atos e pensamentos, você tem a possibilidade de administrar isso. Uma pessoa em um quadro de depressão tem mais dificuldade de se descolar dos seus pensamentos. A cada lembrança ruim, sua mente vai embora naquelas sensações, sentimentos, e com isso seu organismo vai se estressando e perdendo energia, pulsando apenas em volta das sensações pesadas e negativas. Um outro olhar, né, que eu vou passar para vocês, o Mindfulness basicamente nos traz a habilidade de estar mais aqui, no presente, e sair do automático de simplesmente de reagir. Então, o reagir também é estar no automático. Isso acontece também pela questão, a gente tem hábitos, e por questão de economia de energia, a nossa mente, o nosso corpo cria hábitos, né? Então, hábitos é automatização de forma de fazer alguma coisa. Então, por economia de energia, acontece isso. Então, e assim, ser menos destrutivo consigo mesmo. É o que a ciência chama de metacognição. A habilidade de pensar sobre o próprio pensamento e assim não se colar a ele. Simplesmente deixar ir. Isso é a metacognição. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford percebeu que Mindfulness é capaz de evitar que as pessoas tenham recaída de depressão. A depressão é a quarta principal doença do mundo. Especialistas dizem que até 2030 vai ser a primeira. Depressão já é a doença que mais incapacita trabalhadores no mundo. Os remédios mais receitados no Brasil são ansiolíticos. Especialista garante que um treinamento de 8 semanas de Mindfulness é capaz de trazer grandes ganhos para o seu cérebro. A técnica reduz a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, do medo, melhora a qualidade do sono, alivia a ansiedade, ajuda a melhorar o gerenciamento de emoções e ganhos fundamentais para uma pessoa que está tratando um quadro de depressão. Mas, de forma específica, a técnica reduz a vulnerabilidade do indivíduo, ansiedade, estresse e depressão. Fora isso, auxilia no desenvolvimento da empatia e compaixão, fundamental para a segurança pessoal, amor próprio, A cura, afinal, pode vir de muitas formas. Se essa live fez sentido para você, curte essa live, compartilha para mais pessoas, porque aí você vai me ajudar a estar levando essa missão de crescer e contribuir na vida de muitas pessoas, tá? Como eu falei, eu tenho um canal do YouTube que ultrapassou 1 milhão de visualizações. Isso quer dizer que mais pessoas estão visualizando os conteúdos. Isso quer dizer que está sendo útil para essas pessoas. Então, me ajude a levar esse projeto para mais e mais pessoas. E eu quero enfatizar, dia de segunda-feira eu estou aqui, trazendo esse quadro sobre ansiedade e depressão. Dia de quarta-feira, trazendo filmes, para aprendizado, trazendo o olhar da psicologia, para que a gente possa pegar esses aprendizados e coloque em prática.
e as nossas relações possam de fato melhorar, né, através da inteligência emocional, através do exemplo do filme, inspiração, do contexto do filme, que pode nos ajudar muito como espelhamento. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia coach. Eu estou iniciando uma série falando sobre orgulho e a tríade, na verdade, a trilha do sucesso e a trilha do fracasso. Orgulho, trilha do sucesso, trilha do fracasso. Como é que esse orgulho ele pode influenciar na trilha do sucesso e na trilha do fracasso. Então, que essa programação te ajude de alguma forma e que os aprendizados venham e que você comente esses aprendizados. Forte abraço, fica com Deus, minha eterna gratidão. Tchau, tchau. Forte abraço.